Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar mais esse devocional abençoado, para que eu e você possamos meditar na palavra do Senhor, que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, e que discerne a intenção que há no nosso coração e no nosso pensamento. Palavra essa que é viva, que é pão da vida. Jesus disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a fonte de água viva que brota dentro de você. Pois o Senhor, ele diz que ele é água, que ele é pão e que ele traz para nós a paz que excede todo entendimento. E que em todas as nossas aflições ele está conosco. O Senhor Jesus, ele disse que não há situação na qual ele não possa estar e que ele não possa fazer o impossível acontecer. A palavra do Senhor vai nos dizer que em meio às tempestades, o Senhor diz para Pedro: homem de pequena fé. Mas o Senhor Jesus estende a mão e naquele momento o Senhor diz para Pedro entrar no barco. Então nós temos que entender que vamos ter nossos momentos que vamos tirar o foco e vamos começar a afundar. Mas que nós possamos fazer como Pedro: Senhor, eu estou afundando. Rapidamente clamar ao Senhor, pedir perdão. E o Senhor estenderá a sua mão. O Senhor fará com que nós estejamos de pé de novo e vai nos levar a um lugar tranquilo, a um lugar calmo, porque Ele é a nossa rocha, Ele é nosso lugar tranquilo, Ele é nosso alicerce, Ele é a nossa direção, nosso caminho. E quando Ele nos estende a mão, Ele nos coloca, Ele nos dá essa certeza de que estamos no caminho, que estamos na rocha e que estamos firmados naquele que tudo pode. Então o Senhor Jesus também nos diz que nós devemos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque nada nesse mundo pode nos acusar, pode nos destruir se nós deixamos na mão do Senhor. Porque mesmo que falhamos, mesmo que pecamos, nós devemos dobrar o nosso joelho antes do dia terminar, antes de deitarmos para dormir e pedir perdão. Pedir perdão para o Senhor e saber reconhecer que somos fracos, falhos, errantes em todo o tempo, mas que servimos um Deus que é um Deus de misericórdia e que vai sim fazer com que nós venhamos a colher os nossos frutos. Todavia, Ele não vai nos desamparar. Ele vai estar conosco. Ele vai nos dar a mão para que possamos passar pela bonança e pela tempestade. Ele vai nos ensinar, como ensinou a Paulo, a dizer: sei ter fartura e sei ter pouco, em todo e em todo tempo. Sei que o Senhor é comigo e tudo está nas mãos dele. E eu sou mais que vencedora por conta disso, porque o meu Jesus deu a cruz no Calvário, deu na cruz do Calvário a vida em resgate da minha. Derramou seu sangue carmesim para lavar as minhas vestes e também para me dizer que eu sou preciosa, que eu sou valiosa e que haverá um tempo no qual o Senhor, depois de estarmos preparados, prontos, o Senhor vai nos exaltar.
Então não pense que fulano ou ciclano foi primeiro que você. Na verdade, nós temos que ser maleáveis nas mãos do Senhor. Nós temos que deixar o Senhor nos quebrar, nos moldar, nos levar à casa do oleiro quantas vezes for necessárias, para que Ele molde e que nós venhamos fazer escolhas verdadeiramente dentro do querer do Senhor, para que Ele nos molde, para que Ele nos passe pelo fogo, para que Ele nos prove, para ver se estamos realmente prontos para ser cheios de azeite, cheios de poder, cheios de unção, para recebermos dele a honra devida e para tomarmos posse de tudo que Ele tem para nós. Porque o Senhor disse que aonde nós estivermos, Ele está conosco. Ele nos dará vitória, nos dará bênção, nos fará prosperar, nos fará ser luz e sermos diferença naquele lugar. Porque assim como a palavra do Senhor diz que há uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. E aqui eu não estou dizendo sobre religião, eu estou dizendo sobre aquele que conhece o Deus que serve, que conhece verdadeiramente e sabe quais são os propósitos e projetos do Senhor para a nossa vida. Aquele que sabe realmente e conhece um Deus verdadeiro que transforma pedra catada no monturo e transforma em diamante. Ei, aleluias! O Senhor está te dizendo: vou te lapidar, vou te moldar, vou te transformar em algo tão especial, tão valioso. E é por isso que está doendo, é por isso que o inimigo tem se levantado, é por isso que tudo tem acontecido. Porque o que eu estou fazendo com você é algo que eu ainda não fiz com ninguém. O que eu estou preparando para você, eu não dei para ninguém. E aqui o Senhor está confirmando no nosso coração que é Ele quem tem o controle da nossa vida, o controle de tudo. Então não se esqueça jamais de que é dele, somente dele, o poder, a honra, a glória, hoje e sempre, porque Deus não é Deus de confusão. O Senhor, Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele transforma de uma forma, de um jeito que ninguém pode imaginar. Olha para você ver qual é o processo de um diamante. É tirado no carvão, é tirado de pedras. E depois, ali, ele quase não tem valor. A extração dele é dificílima. Muitas das vezes se perde vidas para extrair aquele diamante da onde está. Mas quando ele é extraído e cai na mão daquele que sabe trabalhar para que aquela pedra seja, oh aleluia, para que aquela pedra se transforme numa joia que poucos vão poder ter, que poucos vão poder aproveitar e ter o prazer de contemplar aquela joia. É dessa maneira que o Senhor nos vê, é dessa maneira que o Senhor faz conosco. Nós estamos na mão dele, nós estamos sendo lapidados, nós ainda temos impurezas e precisamos passar por um processo de limpeza, por um processo de lapidação, por um processo de tirar tudo que não é
valioso. E mesmo o pó que sai de você, o Senhor fará com que todos se lembrem. Porque aquele pó da lapidação vai se transformar em testemunhos, em outras joias não tão valiosas, mas vai sim ter lembranças de tudo. E aqui o Senhor, quando terminar o processo, te colocará em evidência. E Esther, quando estava lá com o tio dela, sabe o que ela pensava? Nada, só estava vivendo uma vidinha simples. Perdeu os pais, foi criada pelo tio, esperando que o Senhor preparasse alguém para tomá-la em casamento, porque esse era o costume da época e do lugar. E o rei manda chamar. O rei toma todas as virgens, mulheres bonitas, e leva para o palácio. E aqui começa um processo no qual o Senhor separa verdadeiramente aquele que vai ser exaltado. Creio eu, no meu ver, que todas aquelas moças eram lindas e estavam aptas a serem escolhidas. Mas Esther tinha algo que nenhuma das outras tinha. Sua descendência. Ela era a descendência. Ela era do povo escolhido. E o Senhor tinha um projeto ali. O Senhor tinha um projeto. E a escolheu, a separou como rainha para aquele tempo. Porque ele sabia que alguém ia se levantar, ia tentar destruir o seu povo. Mas o Senhor separou. Quantas histórias nós vemos dentro da Bíblia de homens que foram escolhidos para tempos nos quais foram usados aqueles homens como um único homem para livrar um povo inteiro. José, para salvar toda sua família e toda a sua descendência, todo o povo hebreu ali, da fome. José foi separado, escolhido, capacitado, passou pela prova, não perdeu a sua identidade, a sua essência, e foi honrado. O Senhor o usou naquele tempo. Davi, o menor, o mais desprezado, o mais humilhado, foi colocado diante de um gigante, porque Deus tinha esse propósito sobre a vida dele. E aqui, como eu já estava falando, Esther, da mesma maneira, foi escolhida, separada e capacitada para que fosse porta de escape para o povo hebreu. Para que aquele povo não padecesse, não fosse destruído pelas mãos de Amã. E no capítulo 6, no verso 11, diz assim: E Amã tomou a veste e o cavalo, vestiu a Mardoqueu, o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregou diante dele. Assim se fará a homem a quem o rei deseja honrar. E aqui, mas você está falando de Esther. Aqui nós vemos a mão do Senhor.
porque durante esse tempo em que o Senhor honrou a Mardoqueu, Esther estava orando, jejuando, para entrar na presença do rei. Ela esteve, quer dizer, estava não, ela esteve orando e jejuando para entrar na presença do rei. E essa foi a primeira queda de Amã, honrar alguém que ele queria matar. E eu quero deixar para vocês essa maravilha, essa profecia hoje. O Senhor vai usar aquele que quer te destruir para apregoar a sua vitória. Aquele que tem zombado, aquele que tem dito que não é para você, que você nunca vai conseguir, aquele que tem tentado te derrubar, aquele que tem feito muitas das vezes você perder o foco e olhar para o vento. O Senhor vai usar eles para apregoar a sua vitória. E esse preparou, sim, uma forca. Nesse mesmo dia, ele queria pedir a cabeça de Mardoqueu e teve que fazer isso. E depois, Esther, que já tinha preparado o primeiro banquete, prepara o segundo banquete e fala para o rei que Amã queria destruir todo o seu povo. Então, a sentença dele estava determinada. O que eu falei ontem, aqui o Espírito Santo me traz à memória agora que Amã determinou a sua própria queda como faraó. Ele determinou a sua própria sentença quando ele disse que ia enforcar, que aquela forca iria ser usada aquele dia, e realmente foi. Mas o Senhor não dorme, não tosqueneja, o Senhor não cochila, não dormita. O Senhor, Ele nunca vai deixar um servo seu, porque Ele é o dono de tudo, é Ele quem faz, não somos nós. Não se esqueça do que eu falei, jamais diga ou jamais use a sua boca para amaldiçoar alguém, porque tem muita gente determinando a sua própria sentença. Porque Jesus disse, meu amigo, o que está fazendo? Faça logo. Para Judas. Naquele momento ali, ele estava dizendo para Judas, se arrependa, eu ainda estou aqui, você pode pedir perdão, mesmo tendo me traído. Assim como Pedro. Pedro o negou, mas quando Jesus se aproximou dele, ele disse, Jesus, tu sabes que eu amo. Tu sabes. E Jesus disse para ele, apacenta as minhas ovelhas. Oh, aleluias. Como é bom sentir a presença do Senhor. Tu sabes, Senhor, que eu te amo. E aqui eu digo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes. E que o Senhor possa realmente ouvir da sua boca hoje como de Pedro e não como a de Judas, que saiu correndo e foi se destruir com as suas mãos. Ei, tenha no seu coração a humildade, como Davi, de se rasgar na presença do Senhor e colocar tudo nas mãos dele, mas pedir para o Senhor não afastar a sua presença de você. Não seja como Judas, seja como Pedro, seja
como Paulo, seja como Davi, tenha ousadia como Esther. Não perca a esperança, mesmo sendo chamado de escravo como José. Porque o Senhor é quem domina, o Senhor é quem é dono de tudo, é Ele quem determinou a sua vida, a sua sentença. E Ele disse que você é menina dos olhos dele e que Ele vai cumprir todas as promessas que te prometeu e que todas as palavras que Ele te falou, Ele vão se cumprir, porque é tempo, porque o Senhor Jesus está voltando e Ele não vai tardar. O Senhor não vai. Há uma palavra em Isaías 12 que diz que... Isaías não, acho que é Ezequiel 12, que vai nos dizer que as promessas não serão mais retardadas. O Senhor vai cumprir todas elas. O Senhor é dono de tudo. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque nada nem ninguém pode impedir o agir de Deus. E o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar, Ele sabe de todas as coisas e ninguém pode jamais, ninguém jamais pode impedir o agir de Deus. Porque é dele, por ele, para ele, que são todas as coisas. Então, não deixe jamais que nada, nem ninguém, possa impedir o teu agir. Lembre-se de que você é precioso, que você é valioso. Ah, mas eu estou assim. Ei, Jesus disse, olha a frase que Jesus disse. Sem mim nada podeis fazer. Vá aos pés do Senhor. Clame, chame Jesus para perto e fala, Jesus, me ajuda. Eu não sei como fazer, mas eu sei que o Senhor sabe. Porque o Senhor disse que sem o Senhor eu não posso fazer nada, então eu quero que o Senhor me ajude. Eu preciso do Senhor. E Ele estará por perto. Porque Ele disse que Ele é o seu socorro, o seu refrigério. Ele disse também que Ele pode todas as coisas. A gente costuma usar este versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu sirvo o Deus que tudo pode e ainda me fortalece. Então não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Tome posse dessa palavra. Deus é contigo. Até amanhã, para o próximo devocional. Compartilhe esta mensagem com alguém. Se inscreva no canal e seja canal de bênção, para que o nome do Senhor seja glorificado, seja adorado, porque nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Até amanhã.